Um recurso opcional no Notion, mas que é sempre muito útil, são os gráficos e widgets também. Já compartilhei aqui no canal algumas ferramentas, né, que já utilizei ou que utilizo para criar gráficos no Notion. E nesse vídeo eu vou apresentar mais duas, aproveitando aí o contexto de criar uma roda da vida no Notion. As ferramentas são Data Jumbo e o Notion Hero. E aqui eu criei um gráfico em cada uma delas para representar aqui essa avaliação da roda da vida. Então a gente vai sempre começar por uma database, avaliando ali que tipo de variáveis a gente vai querer visualizar, né, graficamente. E depois disso a gente vai pensar aí nas ferramentas que podem atender. Nesse caso eu trouxe duas que são gratuitas. O Notion to Charts, que agora se chama Chartbase, só permite criar um gráfico, né? Então se você quiser criar apenas ele, é a ferramenta que eu mais gosto, né, de utilizar. Se não, aqui estão algumas alternativas, né? O Data Jumbo tem essa visualização aqui, nesse gráfico, né, radial. E aqui a gente tem o Notion Hero, né, que tem aqui uma marca d'água, né, um pouco maior, né, que pode incomodar. A gente vai ver aí as possibilidades de cada um deles. E uma outra forma também da gente visualizar, sem utilizar gráficos, seria a partir de fórmulas. A gente pode aqui, ó, criar essa possibilidade aqui de visualização com emojis. E eu vou mostrar essas três formas para vocês. Bora começar de uma página em branco, né? Eu vou criar aqui o título e vou configurar aqui as dimensões, né? Vocês podem também simplesmente criar, né, uma database em uma página que vocês já tenham aí criado, não precisa necessariamente criar uma nova página. E a gente vai começar pela database. Então, primeiramente, vou criar aqui. E eu vou colocar aqui 9 elementos, né, de uma versão básica de roda da vida que eu encontrei, mas vocês poderão colocar aí quantos itens quiserem, né, de acordo com o que vocês quiserem avaliar. Eu posso atribuir também um ícone para cada uma dessas categorias. Prontinho. E vou criar aqui uma propriedade do tipo número para que eu possa fazer essa análise ou avaliação, né? E vou atribuir um número para cada uma delas, fazendo uma reflexão relativa a cada uma das categorias. Vou deixar aqui dessa forma, vou ocultar o título, posso renomear aqui essa visualização e alterar também esse ícone. Pronto. Então, primeiramente eu vou configurar a opção com relação às fórmulas, né, que a gente vai poder aqui configurar essa database para deixar em qualquer cantinho e visualizar graficamente essa análise. Acho interessante também a gente marcar a data, né, de última atualização desses números. Então, aqui a ideia não é criar novos gráficos ou novas páginas, né, mas sim ir atualizando isso e acompanhando essa evolução. E aí vou criar a propriedade do tipo fórmula para que a gente possa aqui visualizar esse resultado utilizando emojis. E a fórmula que a gente vai utilizar é bastante simples. A gente vai simplesmente utilizar if, ou melhor, vários ifs, né? Ou melhor ainda, simplesmente aqui a função ifs, né, que já me permite criar várias condições. E o que eu vou estabelecer aqui é que para cada um desses valores, né, inclusive vou colocar aqui, por exemplo, algum com zero, só para a gente exemplificar, né, e vocês conseguirem visualizar isso. Eu vou definir uma condição para cada um desses valores. Então, por exemplo, digamos que para o meu 10, né, então se a minha avaliação for igual a 10, vírgula, vou colocar aqui o que eu quero que apareça entre aspas. E eu vou querer justamente que apareçam os emojis na cor roxa, né, que aqui no Windows eu posso utilizar o comando, a tecla do Windows com ponto, para poder aqui encontrar vários emojis, né? E aí vocês podem buscar por cor, por exemplo, né? Então aqui, ó, azul, mas eu vou selecionar esse roxinho aqui. Então, digamos que para o 10 eu vou querer 10, né, emojis, 10 quadradinhos roxinhos, todos completos. Então, basta que eu cole aqui quantas vezes eu quiser. No caso da minha avaliação ser 9, eu não preciso aqui criar uma outra caixa de parênteses com um novo if, porque a partir do momento que eu utilizo o ifs, eu posso ir criando mais de uma condição. Vou colocar aqui agora quando a avaliação for igual a 9. E vai ser tudo isso aqui, né, roxinho, com um branco, que eu vou aqui selecionar um branco, né? Então, tudo isso dentro do parênteses. De novo, agora, avaliação igual a 8, né? Vou colar aqui esses 8 quadradinhos roxos e vou utilizar
2 brancos. Né? E aí vocês já pegaram a ideia. E por último, a gente vai ter a avaliação igual a zero, que eu vou colocar como sendo aí a condição que vai acontecer quando nenhuma dessas outras acontecerem. Então, depois da vírgula, simplesmente vou colocar esse resultado como sendo 10 emojis brancos. Prontinho. Verifica se realmente, né, a quantidade de quadradinhos está certinha, se não está esquecendo nenhuma vírgula e salva. E aqui, por exemplo, eu tenho um quadradinho a mais, então eu vou remover. E aqui eu tenho, de fato, 7, 6, aqui 10, aqui 7 de novo, 5, aqui 8, 8 e 9, né, fazendo aí essa avaliação. E aí eu vou criar 2 visualizações, uma para eu poder avaliar e outra para eu simplesmente visualizar o resultado. Para avaliar, eu vou deixar essa visualização mesmo de tabela, vou só ocultar aqui as linhas verticais e o resultado. Vou deixar desse jeitinho aqui. Vou duplicar essa visualização. E aqui essa vai ser a minha visualização de roda da vida, enquanto essa daqui vai ser a da minha análise. Então, eu vou renomear aqui para análise. E nessa daqui eu vou querer que ela seja do tipo lista. Daí vou deixar visível aqui o resultado, não necessariamente a data. Então, aqui eu posso, por exemplo, criar aqui 2 colunas e deixar, né, essa visualização como se fosse até mesmo um widget, né, em algum cantinho do meu dashboard. E quando eu quiser fazer uma análise, eu venho para cá e faço uma nova avaliação aqui. E a data, né, de atualização já vai estar marcada. Inclusive, eu vou editar esse formato para que seja dia, mês e ano. E agora para o gráfico, né? Primeira ferramenta que a gente vai utilizar vai ser o Data Jumbo. Basta se cadastrar aqui. E aqui embaixo a gente consegue ver em Pricing que a gente tem, né, a possibilidade de criar ali no máximo 3 gráficos, tá? Desde que todos estejam no mesmo workspace. Então, vou aqui iniciar. Posso aqui criar uma conta ou continuar com o Google se eu já tiver. Então, como eu já tenho, eu vou continuar. Então, eu vou aqui em Workspace para conectar, né, um dos meus workspace, né, workspace especificamente que eu criei essa página, que foi aqui no workspace Notion de estudante demo. E vou selecionar aqui a página Roda da Vida. Pronto, agora sim ele identificou uma database. Então eu vou voltar aqui para criar o meu gráfico. Então eu vou selecionar aqui a database Roda da Vida, né, e vou clicar em construir gráfico. E aqui eu vou definir os valores relativos a cada eixo, né? O eixo X e o eixo Y. Então, no eixo X eu vou querer os nomes, né? As categorias. E aqui no eixo Y eu vou querer a avaliação, né? O número. Então, a gente já tem até uma pré-visualização aqui relativa a esse tipo de gráfico. E eu vou querer aqui esse tipo específico, né? Então, aqui a gente já tem, ó, essa avaliação sendo contada, né? Certifique-se de que aqui em Function você tem a soma, né, para que esses valores sejam, né, identificados aqui da forma correta. E você não precisa mais configurar nada. Você vem aqui, ó, desse lado, e aí você pode definir a cor de fundo, né, ou simplesmente a cor dessa avaliação. Então, eu vou definir aqui, por exemplo, como roxo. Pronto. Feito isso, salvo. Posso renomear aqui esse gráfico. Pronto, e vou clicar aqui para adicionar no Notion. Então, simplesmente eu copio esse link e eu vou poder colá-lo aqui para criar uma integração. Então, basta aguardar e pronto. Ó. A gente tem essa visualização, considerando aqui o Data Jumbo, né? Quando eu fizer alguma alteração nesses valores, então, por exemplo, aqui a alma está 0, vou colocar aqui 9, né? Aí eu vou poder aqui clicar nesse botão para atualizar o gráfico, né? Então, essa edição é feita diretamente aqui da database, né, do Notion. Eu não preciso retornar lá para a página do Data Jumbo para fazer esse tipo de edição, tá? Então, apenas se eu quiser configurar aqui o gráfico. Então, eu vou atualizar e aguardar. Pronto, agora sim atualizou. Então, esse gráfico foi utilizando o Data Jumbo. Agora, a gente vai utilizar aqui o Notion Hero, que permite aqui, ó, gratuitamente criar um número de gráficos ilimitado, mas a atualização dele não é feita assim, né, a todo tempo, como o Data Jumbo, por exemplo, né? A gente precisa aí aguardar. Então, todo dia esse gráfico vai atualizar. Então, é interessante principalmente para essas opções, né, de dados que a gente não vai querer estar atualizando o tempo todo, né, com muita frequência. Então, vou me cadastrar
E aqui eu vou clicar em Go to Charts e vou criar um. Então, ó, ele já apresenta para mim a possibilidade de me conectar ao Notion. Então, eu vou conectar, ajustar aqui as permissões. Então, da mesma forma, eu vou selecionar as páginas, né? O workspace também, ó, é importante definir corretamente. Prontinho. Então, vou voltar para o meu dashboard, novamente Go to Charts, e agora sim eu vou criar um gráfico. Então, eu vou atualizar aqui, né, até ele identificar essa database. Prontinho, roda da vida. Posso colocar aqui também um título. Aqui eu vou definir o tipo do gráfico, né, mas deixa só eu definir aqui os dados. Então, eixo X, novamente nome, no eixo Y, avaliação. E aqui a gente tem o gráfico de colunas, né, de barras verticais, horizontais, de linha, pizza. A gente tem esse de donut aqui, né, o de setor, de área. E, por último, esse de radar. Então, a gente tem aqui algumas opções, né, de personalização, pouquíssimas, né? É bem padronizado, então vocês podem ver aí as cores mudando, mas eu não tenho as opções, né, que eu tenho lá no DataJumbo. São bem básicas. E também a gente não tem aqui a área pintada, né, só as linhas mesmo conectadas. Então, depois disso, ó, eu vou salvar. E ele já me mostra aqui o link, né, para embedar esse meu gráfico no Notion. Então, eu vou copiar e vou colocá-lo aqui embaixo. Também criando uma integração. Prontinho. A gente vai ter também essa visualização, os valores aqui aparecendo, ou dependendo desse tamanho, né? A marca d'água. E lembrando que a gente vai ter essa atualização, né, por dia. Então, se eu alterar algum valor agora, ele não vai atualizar, né, mas o DataJumbo vai. E aqui, ao passar o mouse, a gente também consegue visualizar, né, a informação do eixo X e do eixo Y. Prontinho, 3 formas da gente visualizar esses dados, né? Utilizando aqui 2 ferramentas extras, né, fora do Notion, e também simplesmente utilizando aqui as fórmulas e emojis para trazer essa visualização gráfica, né? E aí, o que é que vocês acharam dessas possibilidades? Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.